Capítulo 201 Meditação Profunda. Caim comprou uma vara de pesca comum na maior loja de pesca de Vermilion City e, seguindo a recomendação entusiasmada do dono, também comprou isca que supostamente era muito eficaz. Além disso, comprou uma cadeirinha e foi direto para a praia. Embora o tempo hoje estivesse normal, ainda havia bastante gente pescando na praia. Os pescadores provavelmente sabiam que, na verdade, quanto melhor o tempo, mais difícil seria pescar. Claro que para os especialistas não há muita diferença. Caim caminhou pela multidão e continuou até chegar a uma parte isolada da praia, onde quase não havia ninguém. Encontrou um lugar sob um penhasco rochoso, armou sua cadeira, sentou-se e começou a trabalhar com a vara de pesca. Na verdade, Caim nunca havia pescado, nem na terra nem em sua vida anterior. Ele não sabia nada sobre essa habilidade e simplesmente decidiu experimentá-la por capricho naquele dia. Ele só queria encontrar uma maneira de relaxar, de aliviar a tensão constante do seu corpo. De repente, pensou na pesca como uma forma de acalmar a mente e, estando tão perto do mar, decidiu tentar. Caim, com alguma dificuldade, colocou a isca no anzol. Depois de lançar a vara várias vezes, finalmente conseguiu que o anzol caísse no lugar certo. Enxugou o suor da testa e percebeu que pescar não era tão fácil quanto parecia. Enquanto isso, Slowpoke estava deitado calmamente ao lado da cadeira de Caim, observando seus movimentos desajeitados. Tentou conter o riso, esforçando-se para manter a compostura, embora Caim já tivesse percebido. Caim tossiu desajeitadamente para chamar a atenção de Slowpoke, sugerindo que ele mantivesse a compostura e então libertou os Skorupi e Miltank. Com a atual posição de Caim na liga, a presença de Slowpoke e Miltank não representou nenhum problema. Como Skorupi estava aparecendo pela primeira vez e Caim ainda não havia decidido qual papel ele desempenharia entre seus Pokémon, ele o deixou livre para aproveitar um pouco também. Skorupi, assim que apareceu, mostrou-se muito interessado na areia. Logo se enterrou completamente, deixando apenas a cauda visível, movendo-se acima da superfície. Na última batalha do dia anterior, Scorpi havia subido de nível 2 vezes, chegando ao nível 14. No entanto, a partir de agora, sua velocidade de evolução provavelmente diminuirá. A rápida ascensão de nível ocorreu porque, durante a fase juvenil, a criatura acumulou o suficiente para entrar na fase de crescimento, experimentando um aumento de nível acelerado. No futuro, melhorias adicionais exigiriam aprimoramento constante. Recostando-se na cadeira, Caim planejou o treinamento de seus Pokémon, sentindo-se completamente relaxado. Até mesmo o cheiro do mar era fresco e revigorante. Sua mente estava completamente lúcida e a brisa suave que acariciava seu rosto parecia abrir todos os poros do seu corpo. Slowpoke, surpreso, olhou para Caim, percebendo algo estranho. Através de sua percepção psíquica, sentiu que Caim estava desaparecendo gradualmente, embora ainda pudesse vê-lo claramente. Ao perceber o estado de Caim, Slowpoke rapidamente se conectou telepaticamente com Miltan e Skorupi, explicando a situação e pedindo que não perturbassem Caim nem permitissem que ninguém o interrompesse. Miltan assentiu seriamente e até mesmo Skorupi, que geralmente era brincalhão, emergiu da areia e se posicionou silenciosamente ao lado de Caim, observando qualquer movimento na areia para impedir que alguém se aproximasse. Mas o que Caim estava realmente fazendo? Caim não tinha clareza sobre o que estava fazendo. Se tivesse que explicar, diria que estava simplesmente em um estado de inconsciência. No entanto, esse vazio era um tanto peculiar. Caim sentiu a mente vazia, sem precisar pensar em nada, simplesmente aproveitando o momento. Lentamente, pareceu ir ver o sistema em sua mente, um cartão preto brilhando com uma luz peculiar, piscando repetidamente. Quando tentou tocá-lo, saiu desse estado. Ao abrir os olhos, Caim viu Slowpoke e os outros em alerta máximo e perguntou rapidamente: O que está acontecendo? Há algum inimigo por perto? Slowpoke, percebendo que Caim havia acordado, apressou-se em usar telepatia para explicar seu estado anterior. Então, entrei no que os médiums chamam de um raro estado de profunda meditação? Disse Caim, surpreso, lembrando-se do que havia lido no manual de treinamento mediúnico que Sabrina lhe dera. Em seu dia a dia, os médiums podem ocasionalmente entrar em um estado chamado meditação profunda. Ninguém sabe exatamente como acessar esse estado, mas aqueles que conseguem frequentemente experimentam um aumento significativo em seus poderes psíquicos. Para confirmar o relato de Slowpoke, Caim pegou seu manual de treinamento de poderes psíquicos e comparou as descrições. Finalmente, ele confirmou que de fato havia entrado em um estado de profunda meditação. Sistema, escaneie meu corpo inteiro e verifique se há alguma alteração, ordenou Caim, querendo saber o que havia mudado em seu corpo. E para isso, a melhor opção era perguntar ao sistema, que monitorava seu corpo constantemente. Viv,
Foi detectado que o usuário entrou em um estado desconhecido. A atividade cerebral atingiu 300% do normal e agora retornou ao normal. No entanto, a atividade cerebral geral do usuário aumentou constantemente para o dobro do nível usual, relatou o sistema, mostrando um modelo 3D de Caim com seus níveis de atividade cerebral. Então, minha habilidade psíquica melhorou significativamente? Perguntou Caim, animado. Para ele, suas habilidades psíquicas sempre haviam sido um problema sério, quase mais frustrantes do que se ele nunca as tivesse despertado. Caim concentrou-se e começou a mover a areia com seu poder psíquico. Primeiro um grão, depois dois, depois três. O número de grãos de areia começou a aumentar, mas a pressão sobre Caim também. Ele logo atingiu seu limite e seu rosto ficou vermelho de tanto esforço. Diante dele havia um pequeno monte de areia, do tamanho de 2 polegares, contrastando com o rosto avermelhado de Caim enquanto ele lutava com todas as suas forças. Embora tivesse experimentado uma melhora em seu estado de meditação profunda e sua capacidade psíquica tivesse dobrado, considerando sua habilidade original, a melhora não foi significativa. Caim não conseguia conter a frustração. Depois de todo o esforço, e com o sistema e os outros em alerta máximo, seu poder psíquico havia melhorado apenas marginalmente. Uma oportunidade tão rara para meditação profunda parecia ter sido desperdiçada. Se Caim possuísse habilidades psíquicas tão poderosas quanto as de Sabrina, outra sessão de meditação profunda teria significado uma melhora notável em suas capacidades. Capítulo 202 Nuvens que não se dispersam. Embora sua habilidade psíquica não tivesse melhorado muito, Caim ainda se sentia muito mais relaxado. Aquela sensação constante de ter uma adaga pairando sobre sua cabeça havia desaparecido e, após a profunda meditação, ele se sentia em um estado de vazio total, como se não apenas sua força mental tivesse aumentado, mas cada célula de seu corpo estivesse desfrutando disso. Ele torceu o pescoço, fazendo seus ossos estalarem, e com um sorriso, deu um tapinha na cabeça de seu Pokémon antes de voltar seu olhar para a boia na água. Era um dia lindo, e Caim pensou que, quando sua força fosse grande o suficiente para que ninguém pudesse influenciá-lo, encontrar uma praia e desfrutar dessa vida seria maravilhoso. Edom. Slowpoke soltou um grunhido suave e deitou-se novamente para descansar. Talvez outros Pokémon não tenham notado muita coisa, mas Slowpoke, sendo muito sensível a habilidades psíquicas, percebeu a mudança em Caine. Era como se um lago tempestuoso tivesse se acalmado. No entanto, isso não significava que o lago fosse inofensivo, mas sim que estava reunindo forças para um momento explosivo. Enquanto Caim observava a boia, percebeu que ela se movia levemente, subindo e descendo algumas vezes. Caim ficou perplexo, pois nunca havia pescado antes e não tinha certeza se aquilo significava que um peixe havia mordido o anzol. Enquanto ainda hesitava sobre se deveria puxar a vara, a boia afundou repentinamente. Até mesmo alguém sem experiência perceberia que algo havia sido fisgado. Caim se levantou e agarrou a vara com as duas mãos para impedir que fosse puxada. Após se familiarizar com a resistência do peixe, ele deu um puxão firme e tirou um Magikarp vermelho da água. O animal começou a pular freneticamente na areia, cuspindo bolhas, parecendo bastante animado. Magikarp é conhecido como um dos Pokémon com maior capacidade de sobrevivência no mundo aquático, o equivalente a pequenos insetos persistentes em terra firme. Eles podem sobreviver em qualquer tipo de água, por mais suja que seja, e no oceano. Constituem uma grande parte da fauna marinha. Além disso, Magikarp é um exemplo clássico de um Pokémon cujo potencial se transforma drasticamente após a evolução. Seu valor base é de apenas 200, mas ao evoluir para Gyarados, seu valor base sobe para 540, praticamente triplicando. O poder de combate de Gyarados é bem conhecido por todos, e seu temperamento feroz e tendência a aparecer em grupos fazem com que a maioria dos treinadores prefira evitar enfrentá-los. No entanto, como Magikarp praticamente não possui habilidades de combate, ele é considerado um Pokémon bastante fraco na água, então poucos treinadores optam por treiná-lo para evoluir para Gyarados. A maioria dos treinadores que possuem um Gyarados capturaram diretamente um que já havia evoluído. Caim estava bastante interessado em capturar um Gyarados, caso encontrasse um adequado. No entanto, Gyarados não tem esse nome à toa, sua natureza violenta o torna difícil de domesticar, e essa é a principal razão pela qual, apesar de ser um Pokémon tão forte, tão poucos treinadores o possuem. Por ora, ele deixou de lado a ideia dos Gyarados e não prestou mais atenção ao Magikarp que pulava na areia. Caim sabia que esses Pokémon tinham habilidades de sobrevivência incríveis e que, mesmo que ficassem fora da água por um dia, ainda estariam muito ativos. Quando Caim terminasse de pescar, ele os devolveria ao mar.
Ele colocou a isca no anzol pela segunda vez e já se sentia muito mais habilidoso. Lançou a vara, sentou-se, tudo no movimento fluido, e começou a parecer um verdadeiro pescador. Contudo, ele não ficou sentado por muito tempo antes da boia afundar novamente. Outro peixe havia mordido a isca. Caim, pensando em como a isca recomendada pelo vendedor era boa, viu outro Magikarp cair na areia ao lado do primeiro e começar a pular. Então veio o terceiro, o quarto, o quinto. Todos Magikarp, e cada vez em intervalos menores. No final, assim que o anzol tocou a água, o Magikarp o mordeu. Caim olhou para a dúzia de Magikarp saltando na areia e pensou que seu dia de pesca poderia ter acabado. Eles eram muito intensos, mesmo sabendo que havia um anzol, continuavam mordendo sem medo, e Caim podia ver claramente que na área onde sempre lançava sua linha havia um grupo de Magikarp à espreita, esperando que ele pescasse novamente. Caim se perguntou se aquela área do oceano tinha tão poucos recursos que os Magikarp estavam desesperados por qualquer alimento, mesmo que estivesse preso a um anzol. No entanto, além dos Magikarp, Caim não viu nenhum outro Pokémon aquático. Seria possível que houvesse uma superpopulação de Magikarp. Não parecia ser o caso, pois se houvesse tantos Magikarp, os pescadores na praia não estariam tão interessados em pescar ali. Nesse instante, Slowpoke se levantou de repente e Caim franziu a testa, olhando para o horizonte. Uma grande nuvem escura se aproximava da costa. Além disso, abaixo daquela nuvem havia vários redemoinhos de água e alguns breves relâmpagos no céu. Será que vem aí uma tempestade? Murmurou Caim enquanto observava a cena. Caim só queria relaxar e pescar, mas primeiro encontrou uma horda de Magikarp e, agora, parecia que uma tempestade incomum se aproximava. Não só Caim percebeu a nuvem que se aproximava, mas também os outros pescadores, que começaram a juntar seus equipamentos para se abrigarem da chuva. Mas, à medida que a nuvem se aproximava, Caim sentiu que algo estava errado. A nuvem era muito densa e contrastava demais com o céu ao redor. Não parecia uma nuvem de tempestade natural. Será que essa nuvem foi formada pelo movimento dança da chuva? Perguntou Caim em tom de dúvida, mas ele tinha quase certeza de que sim. Ele juntou seus poucos apetrechos de pesca e chutou o Magikarp de volta para a água. Caim estava pronto para ir embora porque a situação não parecia normal. Outros treinadores também notaram a peculiaridade da nuvem e rapidamente decidiram partir. Essa nuvem foi formada pelo movimento da dança da chuva? É enorme. Será que é só um Pokémon? Aquela nuvem está se aproximando da cidade. O que estamos fazendo parados aqui? Vamos agora para o abrigo no centro Pokémon. Se algo acontecer, alguém vai resolver. Sim, sim, depressa, vamos embora antes que seja tarde demais. Os treinadores na praia, percebendo que a nuvem não parecia amigável, apressaram-se em deixar o local. Capítulo 203 de Arados. Quando Caine estava prestes a deixar a praia com seu Slowpoke, várias patrulhas policiais pararam na estrada ao lado da praia. Dos carros saíram vários policiais uniformizados da Aliança, liderados por uma policial determinada e enérgica, a policial Jane. Era evidente que todos exibiam expressões muito sérias enquanto olhavam para a nuvem escura ao longe. A policial Jane pegou o microfone do alto-falante do veículo e se posicionou na frente. Atenção, visitantes da praia. A área marítima próxima pode sofrer com tempestades e até ondas altas. Por favor, evacuem de forma ordenada e mantenham a calma e a segurança. Repito, a área marítima próxima pode sofrer tempestades e até ondas altas. Por favor, evacuem de forma ordenada e mantenham a calma e a segurança. A policial Jenny repetia a mensagem constantemente e os turistas, seguindo as instruções dos policiais, começaram a deixar a praia de forma ordenada. Treinadores, uma missão de aliança de nível 2 foi emitida. Aqueles que nos ajudarem a resistir a essa invasão Pokémon na praia receberão pontos de aliança de acordo com seu nível de contribuição. A oficial Jenny organizou os treinadores que inicialmente planejavam ir embora e os informou sobre a política que a cidade de Vermilion havia estabelecido para lidar com essa situação. As missões da Aliança são destinadas a treinadores da Aliança, permitindo que eles ganhem pontos de missão ao completar tarefas. Esses pontos podem ser trocados por diversos itens ou materiais úteis para Pokémon. Embora qualquer treinador possa ganhar pontos, a possibilidade de resgatar certos itens valiosos varia de acordo com seu status dentro da Aliança. Membros principais têm acesso ilimitado, enquanto treinadores como Caine enfrentam restrições. No entanto, seja você um membro de elite ou um treinador regular, os pontos Aliança são extremamente valiosos, pois representam um recurso fundamental para o desenvolvimento de um treinador. Há coisas que o dinheiro sozinho não pode comprar, mas os pontos Aliança podem.
Para instrutores civis, ganhar pontos pode ser ainda mais eficiente e útil do que ganhar dinheiro. Portanto, quando a missão de nível 2 foi anunciada, muitos instrutores que haviam planejado partir permaneceram e se juntaram aos policiais nos preparativos para a tempestade. Ao chegar à estrada, Caim notou a praia vazia e a rua repleta de patrulhas, policiais e instrutores. Caim franziu a testa ao vê-los e, por um instante, pensou que estivessem ali para prendê-lo. Mas, lembrando-se de sua carteira de identidade da aliança e avaliando sua própria força, relaxou um pouco. Deu uma risadinha, sabendo que não seria preciso um destacamento como aquele para capturá-lo. Após um breve momento de hesitação, Caim dirigiu-se ao grupo de policiais e instrutores. Para sair da praia, ele teria que passar por eles de qualquer maneira. A policial Jane, ao ver Caim se aproximar com seu Zoupoke, sorriu com interesse e caminhou em sua direção. Após mostrar sua identificação policial, a oficial Jane disse: Olá, treinador A. Emitimos uma missão de emergência de nível 2 para ajudar a repelir os Pokémon que estão chegando com a tempestade. Pelo que vejo, você parece ser uma treinadora forte. Ao final da missão, os pontos serão distribuídos de acordo com a contribuição de cada pessoa. Você poderia nos ajudar? Caim olhou para a oficial Jenny com calma. Para ele, os pontos da aliança não eram particularmente necessários. A lista de trocas da equipe Rocket não impunha restrições de status, contanto que você tivesse pontos de missão suficientes. Podia trocar por qualquer coisa. Em comparação, as políticas de câmbio da aliança não eram tão atraentes. Posso trocá-los por Pokédólares? Perguntou Caim. Poucas pessoas escolheram Pokédólares em vez de pontos. Como era de se esperar, a policial Jane ficou um pouco surpresa com o pedido de Caim, mas depois sorriu e disse, sem problema. Para ela, fazer o ajuste e trocar pontos por Pokédólares não foi nada complicado. Embora a maioria prefira pontos, ela entendeu que alguns, como Caim, poderiam precisar de dinheiro em vez de pontos. Caim concordou e, com a rápida aprovação da oficial Jane, decidiu não recusar a oferta. Além disso, com tantos treinadores por perto, se o Pokémon se mostrasse muito forte, ele sempre poderia ficar no final da linha de retirada. E com Zoupoke e seu movimento teleporte, Caim não estava nem um pouco preocupado. Ao entrar na fila de treinadores, alguns tentaram puxar conversa com Caim. Eles tinham visto o oficial Gene convidá-lo pessoalmente, o que significava que ele devia ser um treinador forte ou ter uma conexão especial, principalmente com o Zoupoke de cor única, sugerindo um possível membro da elite da aliança. No entanto, quando se aproximaram para cumprimentá-lo, a nuvem escura sobre o mar acelerou repentinamente, envolvendo a praia em instantes. Roar. Com a chegada da nuvem escura, todos puderam ver porque havia trombas d'água abaixo dela. Cada uma dessas trombas era, na verdade, uns jarados. Caim contou pelo menos 20 jarados sob a nuvem. A agente Jenny manteve uma expressão séria, mas sem surpresa, claramente ciente da natureza daquela tempestade e do número de jarados envolvidos. Ela recrutou os treinadores porque sabia que o número de jarados poderia exceder a capacidade de seus agentes. Muitos treinadores já estavam cientes da ameaça, como se refletiu em seu comportamento calmo e preparado. Aproveitando o pouco tempo que restava antes da chegada da tempestade, Caim, curioso, virou-se para um treinador ao seu lado, que não demonstrou surpresa. Ei, você não está surpreso em ver tantos jarados aqui? O treinador, que queria falar com Caim, sorriu e respondeu: Parece que você não é daqui. Esta praia se chama Praia de Arados. Esses jarados invadem a praia 2 vezes por ano. Qualquer um que more em Vermilion City há mais de 6 meses sabe disso, porque é a época de acasalamento deles agora. Ao mencionar a época de acasalamento, o treinador esboçou um sorriso malicioso, como se estivesse se lembrando de algo divertido. As palavras do treinador ajudaram Caim a entender porque ele só havia pescado Magikarp. Agora que ele sabia que era a época de acasalamento dos Diarados, fazia sentido que tantos Magikarp estivessem se reunindo naquelas águas. Capítulo 204 Blastoise. Embora Gyarados não seja um Pokémon comum em uma área tão vasta quanto o mar, pode haver um número incontável deles. Esta praia é claramente um local de desova frequente para um grupo de Gyarados. Se não fosse pela facilidade com que os Gyarados se enfraquecem, tal cena seria uma maravilha incrível. Um grupo de Gyarados começou a girar em círculos enquanto a chuva sob as nuvens escuras se intensificava, caindo ruidosamente sobre o mar. Vários Magikarp começaram a flutuar na superfície da água, observando com inveja os Gyarados presos no redemoinho de água no ar. Essa é uma forma que eles sempre sonharam em alcançar, mas de todos os Magikarp, muito poucos conseguem evoluir para Gyarados. Isto é realmente impressionante.
Se terminar assim, provavelmente não teremos mais nada para fazer, comentou Caína enquanto observava o vórtice de água cada vez maior à distância. Não se empolguem muito cedo, isso é só o começo. Logo chegará a época de acasalamento dos jarados, quando eles ficarão ainda mais furiosos. Quando isso acontecer, será um caos total. Se não os detivermos, os moradores perto da praia estarão em apuros, disse a pessoa de antes ao ouvir o comentário de Caim. O Caim estreitou os olhos enquanto observava as dezenas de jarados à distância. Eles estão chegando. Com um aviso discreto da pessoa, o Jarados começou a sair disparado do vórtice de água, seus olhos completamente vermelhos de raiva enquanto avançava em direção à praia, trazendo ondas que inundaram a costa em um instante. Muitos dos treinadores recrutados eram moradores de Vermilion City, enquanto a outra metade vinha de outras cidades. Ao verem a horda assustadora de Jarados se aproximando, o pânico se instaurou. Nem todos os treinadores têm a coragem de enfrentar uma horda de Jarados, especialmente aqueles que estão apenas começando sua jornada que acabaram mergulhando no caos total. Alguns treinadores com menos resistência mental chegaram a provocar pânico, correndo de um lado para o outro como baratas tontas. Eles jamais imaginaram que essa missão os colocaria frente a frente com um grupo de Jarados enfurecidos. Felizmente, a policial Jenny estava preparada para tal situação. Um grupo de policiais juntou-se aos instrutores, cada um liderando 4 ou 5 instrutores, formando pequenas equipes e acalmando os seus corações aterrorizados. Com uma liderança clara, os treinadores em pânico começaram a se acalmar. Guiadas pelos policiais, cada equipe de 5 ou 6 pessoas enfrentavam jarados, garantindo que, contanto que nenhum erro grave fosse cometido, não haveria problemas. Se um Jarados fosse mais forte, uma equipe maior era designada para enfrentá-lo. Se fosse mais fraco, uma equipe menor o enfrentaria. A ideia era garantir que cada Jarados fosse confrontado por alguém. É claro que, entre os Jarados, também havia alguns extremamente poderosos. O mais forte de todos foi confrontado diretamente pela oficial Jane. Um Jarados enfurecido lutava contra um Blastoise muito menor em tamanho, enquanto um Arcanine ajudava a mantê-lo sob controle. Embora Arcanine seja um Pokémon do tipo Fogo, não demonstrou nenhuma desvantagem contra Jarados. Ocasionalmente, investia ferozmente contra Jarados com chamas explosivas, escurecendo e chamuscando suas escamas. Enquanto isso, a oficial Ginny, posicionada à margem, permanecia completamente concentrada, orientando Blastoise e Arcanine e dando-lhes diversas ordens. Raios laranja poderosos e enormes jatos de água saíram da boca de Jarados, criando ondas gigantes na costa, tendo como alvo principal a pequena figura da oficial Jane. No entanto, cada vez que Jarados lançava seus ataques contra a oficial Jane, Blastoise saltava com toda a sua força, usando a gravidade em sua descida para atingir a cabeça de Jarados com força, afundando-a na areia. Mas Jarados, com sua vantagem de tamanho, rapidamente derrotou Blastoise, já que sua cabeça de dragão era um de seus maiores orgulhos. Nesse instante, Arcanine aproveitou a abertura criada pelo golpe de Blastoise, investindo rapidamente e mordendo Jarados com suas presas eletrificadas, causando-lhe grande dano. Por ser do tipo água e voador, Jarados é extremamente vulnerável a ataques elétricos, sofrendo 4 vezes mais dano. Ferido e enfurecido, Jarados lançou ataques frenéticos contra Arcanine e Blastoise. Assim, a policial Ginny conseguiu conter completamente o Jarados mais forte, demonstrando um poder incrível. Caim também foi designado para uma equipe, liderada por um policial, para combater um dos Jarados. Ao passar pelo campo de batalha onde a oficial Ginny e Jarados estavam lutando, o sistema de Caim ativou-se automaticamente, obtendo dados sobre alguns dos Pokémon. Pokémon Jarados Verde. Sexo masculino. Nível 39. Tipo: água mais voando. Habilidade: intimidar. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo: nenhum. Movimentos básicos: mordida, golpe, olhar malicioso, torção, presa de gelo, cauda aquática, cara assustadora, fúria do dragão. Movimentos aprendidos: perraio, pulso d'água. Movimentos TM: nenhum. Pokémon Blastoise verde escuro. Sexo: masculino. Nível 36. Tipo: água. Habilidade: torrente. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo, bocejo, jato d'água, salmoura. Movimentos básicos: canhão de luz, investida, chicote de cauda, jato d'água, retirada, bolha, mordida, giro rápido, proteção, pulso d'água, cauda aquática. Movimentos aprendidos:
cauda de ferro, soco de gelo, canhão de água, pulso do dragão. Movimentos TM, raio de gelo, hiperraio, dança da chuva, quebra-tijolos, deslizamento de pedras, surfar. Estigiarados de nível 39 com atributos verdes e Blastoise de nível 36 com atributos verde escuros são Pokémon extremamente poderosos. Estigiarados provavelmente é um dos Pokémon dominantes menores desta área oceânica, e o Blastoise da oficial Gene provavelmente é um de seus Pokémon iniciais. Dentre os Pokémon iniciais do tipo água da região de Kanto, este Blastoise, com atributos verde escuros e nível 36, poderia derrotar todos os Pokémon de Caim sozinho. Quanto a Arcanine, como estava se esquivando dos ataques de Gyarados, Caim não conseguiu obter seus dados, mas certamente também era extremamente forte. Caso contrário, não teria conseguido derrotar Gyarados com tanta facilidade, apesar da desvantagem de tipo. Na realidade, Blastoise não teria problemas em enfrentar Gyarados sozinho. No entanto, com Gyarados enfurecido, seu poder de ataque é muito maior e a oficial Gene não pode permitir que as ondas de choque de seus ataques interfiram com outras equipes, razão pela qual Arcanine também está na luta. O objetivo é deter os Gyarados mais fortes sem causar destruição em massa. Capítulo 205 Batalha solo contra Gyarados. Devido à urgência da situação, Caim não parou para observar muito. Sob a orientação do policial que liderava a equipe, ele rapidamente se dirigiu ao seu alvo, Gyarados. Observe a situação antes de atacar. Vou usar meus Pokémon para manter Gyarados ocupado. Se possível, use Pokémon do tipo elétrico ou pedra, pois eles causam mais dano, explicou o oficial responsável antes de lançar sua Pokébola. Um Tentacruel surgiu na água e imediatamente se enrolou em Gyarados. Este Gyarados não era tão forte quanto aquele que a oficial Gene estava enfrentando. Seu nível era 28 e sua qualidade era amarela. No entanto, devido ao seu estado de fúria, seu poder de ataque aumentou ligeiramente. Caim, não querendo chamar atenção, fazia com que Slowpoke atacasse ocasionalmente, garantindo que Gyarados não escapasse da equipe. Enquanto os outros se esforçavam para atacar, o oficial responsável demonstrava sinais de exaustão e falta de habilidade em comandar a batalha com a testa coberta de suor. Houve momentos em que Gyarados quase conseguiu se libertar, mas Cain ordenou que Slowpoke interviesse no último instante, impedindo a derrota da equipe. Essa situação se repetia em várias partes da praia. Os treinadores reunidos tinham diferentes níveis de habilidade, assim como os policiais, que mal conseguiam manter o Gyarados sob controle. A capacidade de derrotá-los dependia em grande parte dos treinadores invocados. Se uma equipe não conseguisse enfraquecer um Gyarados dentro de um tempo razoável, a situação se tornaria perigosa. Quando Caim e sua equipe estavam prestes a derrotar seus Gyarados, outra equipe próxima cometeu um grave erro, permitindo que seu Gyarado se libertasse e começasse a atacar descontroladamente, interrompendo as batalhas ao redor. Algumas pessoas, dominadas pelo medo, pararam de comandar seus Pokémon, observando Gyarados derrotar o Pokémon do policial que estava em sua equipe. Com o maior obstáculo superado, Gyarados seguiu em direção à equipe de Caim. Os membros da equipe de Caim empalideceram, assustados. Enfrentar um Gyarados já era difícil para eles. Se dois unissem forças, as consequências seriam desastrosas, possivelmente levando à derrota total. Quando pensavam que a situação não podia piorar, dois Magikarp próximos, estimulados pela batalha, evoluíram repentinamente para Gyarados. Assim que se adaptaram aos seus novos corpos, também se juntaram à luta, agravando ainda mais a situação. Caim, franzindo a testa, olhou para o oficial, que estava igualmente surpreso e desorientado, e disse: "Eu cuido daqueles Gyarados. Você continua com este." Antes que os outros pudessem reagir, Caim e Slowpoke deixaram o campo de batalha e se dirigiram para os Gyarados. Conforme se aproximavam, Caim obteve os dados desses Gyarados. Pokémon, Gyarados verde claro. Sexo, masculino. Nível, 28. Tipo, água mais voador. Habilidade, intimidar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, nenhum. Movimentos básicos, mordida, golpe, olhar malicioso, torção, presa de gelo. Movimentos aprendidos, perraio, pulso d'água. Movimentos TM, nenhum. Estes Gyarados tinham uma habilidade verde clara, o que explicava por que ele havia conseguido derrotar toda a equipe. Nem todos conseguiam avaliar o nível e as capacidades de um Pokémon como o Caim, então a escolha dos Gyarados para o combate era baseada na avaliação subjetiva dos policiais. Na maioria das vezes, essa avaliação era bastante precisa, mas às vezes não, como no caso destes Gyarados.
Jarados, ao ver alguém em seu caminho, já enfurecido pela batalha, perdeu completamente a razão. Abriu sua enorme boca e uma luz amarela começou a se concentrar em seu interior. Hiperraio. Zoupoke, use Protect. Gassi, use Confuse Rai. Diante do ataque mais poderoso de Jarados, Caim manteve a calma, dando ordens rápidas aos seus Pokémon. Gastly, que estava escondido na sombra de Caim, apareceu imediatamente, enviando uma pequena esfera de luz em direção a Jarados. Slowpoke, por outro lado, criou um escudo de energia verde claro ao redor de seu corpo no exato momento em que o hiper-raio de Jarados estava prestes a atingi-lo, absorvendo completamente o impacto do ataque. Após usar o hiper-raio, Jarados ficou momentaneamente enfraquecido. O raio confuso de Gastly o afetou, cegando-o temporariamente. Se não fosse pelo fato de Jarados precisar de tempo para recuperar energia após usar o hiper-raio, ele provavelmente teria lançado outro ataque devastador em todas as direções, sem se importar se atingiria inimigos ou aliados. Slowpoke, use Psyshock e depois Calming. Gastly, use Shadow Ball. Cain sabia que, após usar hiper-raio, os Pokémon precisavam de tempo para se recuperar, o que lhes dava uma oportunidade. Embora Jarados estivesse cego e fora de controle, ele ainda tinha a capacidade de se mover e atacar instintivamente. Jarados, cego e enfurecido, debatia-se violentamente na água, causando enormes respingos e ondas que afetavam as batalhas próximas. Quando Jarados recuperou a visão, o efeito do raio confuso de Gastly começou a passar. Apesar da diferença de nível, ele conseguiu acertá-lo, o que foi surpreendente. Ao recuperar a visão, Jarados fixou sua atenção em Caim, identificando-o instintivamente como o mais fraco e decidiu atacá-lo diretamente. Dessa vez, Jarados não usou o hiper-raio, mas em vez disso concentrou uma esfera de água azul em sua boca e a lançou em direção a Caim, pulso d'água. Slowpoke, use jato d'água reforçado com confusão. Gastly continue usando bola sombria. Caim permaneceu impassível enquanto dava as instruções para contra-atacar. Gastly continuou lançando bolas sombrias, enquanto Slowpoke, após usar calma mental, fortaleceu o movimento pistola d'água com confusão, enviando um jato d'água que atravessou o pulso d'água de Jarados, atingindo diretamente no rosto. Capítulo 206 Derrotando Jarados. Tassi ainda não desenvolveu completamente seu tipo veneno, e os golpes que Caim comprou da última vez também não foram usados. Caso contrário, mesmo que o nível de Gastly seja um pouco inferior ao de Jarados, com golpes como o tóxico para enfraquecê-lo, a vitória não seria impossível. Afinal, este Jarados já perdeu toda a estratégia em sua luta. Após ser atingido no rosto pelo jato d'água de Slowpoke, Jarados foi empurrado um pouco para trás, mas o efeito do golpe do tipo água foi medíocre. Além de balançar a cabeça, não causou muito dano. No entanto, embora Jarados estivesse atordoado, Slowpoke e Gastly não pararam de atacar. Slowpoke continue usando o Psyshock. Gastly lance o máximo de Shadow Balls que puder. Jarados, que havia sido empurrado para trás, tentou se aproximar para usar sua vantagem física, mas Slowpoke e Gastly claramente não lhe dariam uma chance de contra-atacar. Principalmente o Psyshock do Slowpoke, que se mostrou letal para os Jarados, cujo cérebro não é exatamente complexo. Gradualmente, a bola sombria de Gastly deixou Jarados coberto de ferimentos, sem lhe dar chance de reagir, já que a força mental de Slowpoke o dominou completamente. Os olhos já vermelhos de Jarados começaram a sangrar, demonstrando claramente a considerável pressão mental a que estava submetido. Já chega. Slowpoke, use bocejo. Gastly, use hipnose. Usando seu sistema, Taino observou a condição de Jarados e percebeu que seu corpo já estava no limite. Além disso, devido aos ataques mentais de Slowpoke, Jarados estava tão atordoado que, mesmo que os ataques parassem, ele não conseguiria se mover por um tempo. Seguindo o comando, Slowpoke soltou um bocejo pelo nariz, criando uma bolha oval que flutuou lentamente em direção a Jarados. Quando a bolha estourou, Jarados sentiu as pálpebras pesarem, sua fúria inicial se dissipar e ele não conseguir mais se manter acordado. Nesse instante, Gastly usou hipnose e, em combinação com o bocejo de Slowpoke, Jarados caiu em um sono profundo. Com um estrondo alto, seu corpo enorme caiu na água, provocando um grande respingo. Aim pegou uma Pokébola e a arremessou em Jarados. Muitas pessoas estavam assistindo a essa batalha, pois ela afetou diretamente o curso de toda a luta, já que se foi o primeiro Jarados a se libertar do perímetro. Enfrentar um Jarados sozinho já estava além das expectativas de muitos, e nem todos têm o apoio de uma família poderosa como a oficial Genie ou o status de membro direto da Liga.
Normalmente, a derrota de um Jarados por Caim deixaria todos aliviados. No entanto, nesse instante, dois Jarados apareceram na superfície da água, aproximando-se rapidamente da margem. Embora esses dois Jarados tivessem acabado de evoluir e talvez não fossem tão fortes, todas as equipes já estavam no seu limite. Se esses dois Jarados entrassem na luta, o equilíbrio seria quebrado, desencadeando uma série de reações em cadeia. Zolpok levou a Pokébola contendo Jarados até Caim, que a encolheu e a guardou no bolso. Uns Jarados de nível 28 com qualidade verde clara têm um valor considerável, especialmente considerando a dificuldade de capturar uns Jarados. O valor de um Gyarados verde claro pode ser equivalente ao de um Pokémon de qualidade verde, ou até mesmo superar o de alguns Pokémon verde escuros mais comuns. Afinal, muitas pessoas ricas gostam de exibir um Gyarados em seus passeios. O tamanho e a imponência de um Gyarados são perfeitos para satisfazer o ego daqueles que têm dinheiro. Após devotar esses Gyarados, Slowpoke subiu de nível, chegando ao nível 26 e se tornando o Pokémon de nível mais alto na equipe de Caim. Durante a estadia na Caverna de Leite, os Pokémon do tipo veneno atraídos pelo gás venenoso fizeram de Slowpoke o principal atacante, usando seus golpes e habilidades psíquicas. Agora, ao derrotar um Gyarados tão poderoso, ele cumpriu os requisitos para subir de nível. O aumento de nível do Slowpoke estava dentro das expectativas de Caim, mas, de acordo com seus cálculos e análises do sistema, Tasty também deveria ter subido de nível. Esse aumento o levaria a evoluir para Altair. No entanto, quando Caim olhou para Gastly, ele apenas notou que o gás ao seu redor estava mais denso e que havia flashes ocasionais de luz negra, mas não havia sinais de que ele quisesse evoluir. Será que ele ainda não acumulou experiência suficiente? Murmurou Caim, percebendo as mudanças em Gastly. A policial Jane, que estava lutando contra o Gyarados mais forte, também viu como Caim enfrentou outro Gyarados sozinho e o derrotou. Ela se sentiu sortuda por ter convidado Caim desde o início. Desde o momento em que viu Caim pela primeira vez, seus instintos policiais alertaram, causando-lhe arrepios. Aquele sexto sentido, que já lhe salvara a vida inúmeras vezes, indicava que havia algo de perigoso em Caim. Em outras palavras, ela pressentiu uma ameaça vinda de Caim, uma sensação que só tinha com criminosos extremamente perigosos ou treinadores experientes que haviam passado muito tempo na natureza. Por isso, ela imediatamente presumiu que Caim era um treinador formidável e não hesitou em aceitar seu convite para participar da missão. O tempo provou que sua intuição estava certa. Embora Caim parecesse contribuir pouco a princípio, quando a situação se complicou, ele foi o primeiro a agir, o que causou uma forte impressão na policial Jane. Para ela, um verdadeiro treinador da liga deveria ser assim, assumindo mais responsabilidades quando estivesse forte o suficiente. Aos olhos da policial Ginny, Cain era um treinador da liga poderoso, com vasta experiência em sobrevivência na natureza. Principalmente depois de ver como Cain derrotou Gyarados sem lhe dar qualquer chance de contra-atacar, a policial Ginny não conseguiu conter a empolgação e cerrou o punho. O Gyarados que Cain derrotou foi o primeiro a cair nesta batalha, e o fez de forma rápida e eficiente. Portanto, quando Caim guardou a Pokébola e murmurou para si mesmo, a voz da oficial Ginny ressoou mais uma vez. Poderoso treinador, por favor, nos ajude a lidar com mais Gyarados. Vamos tentar liberar algumas equipes antes que esses dois Gyarados cheguem. As palavras da policial Ginny ecoaram pelo campo e muitos voltaram seus olhares para Caim. Um bom treinador sempre será o centro das atenções, não importa onde esteja. Os pensamentos de Caim foram interrompidos pelas palavras da oficial Jane. Depois de ouvir tudo o que ela disse, um sorriso surgiu em seu rosto. Você tem razão, por que se preocupar tanto? Se o Gastly não acumulou experiência suficiente, então há muitos Gyarados por aqui. Podemos continuar lutando. Se um não for suficiente, então dois. Se dois não forem suficientes, então três. Afinal, se há algo em excesso aqui, é Gyarados. Capítulo 207. Será que eu poderia ser uma boa pessoa? Determinado a fazer Gastly evoluir hoje, Caim levou o Slowpoke e Gastly diretamente em direção aos Gyarados mais próximo. Eram os Gyarados de nível 28 e qualidade amarela originalmente designado para a equipe de Caim. Os outros não sabiam das intenções de Caim, mas aos olhos deles, o discurso da oficial Gênio fez lembrar da situação atual, então Caim decidiu atacar outros Gyarados com toda a sua força, tentando libertar duas equipes antes que esses dois Gyarados chegassem. Não só eles pensavam assim, como também a policial Ginny.
Ao ver Caim e seus dois Pokémon lutando contra Gyarados sem hesitar, a policial Ginny pensou que aquele treinador poderoso precisava de dinheiro, então decidiu que mais tarde converteriam os pontos em dinheiro para ele. Além disso, já que ele havia se esforçado bastante, seria justo dar-lhe uma parte maior. É claro que Caim não fazia ideia do que eles estavam pensando. Ele só queria que Gastly subisse de nível e evoluísse. Logo em seguida, os ataques de Slowpoke e Gastly atingiram Gyarados, libertando o exausto Tentacruel. Os membros da equipe de Caim olharam para ele novamente com olhos cheios de admiração. Em toda a praia, além da policial Ginny, apenas Caim conseguiu enfrentar um Gyarados sozinho e até mesmo derrotá-lo. A reputação da família Ginny é bem conhecida, então eles não se surpreenderam que a oficial Ginny tivesse esse nível de habilidade em batalha. Mas Caim, que parecia mais jovem que a maioria deles, também conseguia enfrentar um Gyarados sozinho. Embora o Gyarados que Caim enfrentava fosse claramente mais fraco que o da policial Ginny, Caim parecia muito mais jovem que ela. Todos pensaram em uma palavra: promissor. Slowpoke, use confusão para controlá-lo. Gaste, lance bola sombria com toda a sua força. Caim não sabia que o haviam entendido mal e, mesmo que soubesse, não se importaria. Slowpoke usou confusão para imobilizar os Gyarados, que tinha mais de 5 metros de comprimento, enquanto Gastly lançava a bola sombria continuamente, concentrando os ataques em um único ponto até que as escamas dos Gyarados se desprendessem e o sangue começasse a jorrar. Slowpoke também entendeu que aquele era um momento crucial para Gastly, então aumentou a força de confusão, garantindo que Gastly pudesse atacar sem preocupação. O Gyarados anterior tinha grande aptidão e, portanto, grande capacidade de luta. Este, embora do mesmo nível, tinha aptidão menor, facilitando o controle por parte do Slowpoke. Quando os outros viram que Slowpoke tinha Gyarados sob controle, quiseram ajudar. Não me incomodem. Vão ajudar os outros, gritou Caim sem olhar para eles. Caim estava concentrado em ajudar Gastly a ganhar experiência e não queria que outros interferissem. Nem eles pensavam que eram para vir e se aproveitar da situação. Sim. Surpreendidos pelo grito de Caim, todos, inclusive o policial, responderam em voz alta. Em especial, o oficial da liga, que instintivamente fez uma saudação militar, demonstrando estar habituado a receber ordens dessa forma. Depois disso, todos saíram correndo para ajudar em outras batalhas, sentindo-se mais leves e cantarolando uma melodia enquanto caminhavam. Agora que Caim havia derrotado dois Gyarados e estava enfrentando um terceiro, eles pensaram que haveria gente suficiente para lidar com os outros dois Gyarados que ainda não haviam chegado à costa. E como eles viam Caim como alguém que não pararia depois de derrotar esses Gyarados, esperavam que ele continuasse procurando por mais Gyarados, liberando mais equipes, o que facilitaria a batalha e ajudaria a resolver a crise. Por isso eles estavam tão relaxados agora. Quanto a Caim não ter intervido inicialmente e ter deixado os outros lutarem sozinhos, eles pensavam que era um método de treinamento, permitindo-lhes vivenciar uma batalha real para que pudessem crescer. Alguns até agradeceram secretamente a Caim por lhes mostrar a dureza da natureza e prometeram ser extremamente cautelosos ao tentar sobreviver na natureza selvagem. Assim, cada um interpretou as ações de Caim à sua maneira. Na realidade, os motivos de Caim eram simples. Ele só queria que Gastly ganhasse mais experiência e evoluísse. Se Caim soubesse o que eles estavam pensando, ele se perguntaria: será que no fundo eu sou uma boa pessoa? Será que é isso que motiva minhas ações? Mas Caim não sabia nada disso. Logo depois, outro Gyarados com aptidão amarela foi derrotado e capturado por Caim. E os pontos de luz negra no corpo de Gastly ficaram cada vez mais densos. Capítulo 208 Acumulação completa. A batalha na praia começou a se acalmar. Os dois Pokémon da oficial Ginny agora conseguiam subjugar Gyarados, mas como Gyarados estava em frenesi, seu poder de ataque havia aumentado consideravelmente. Além disso, Ginny não queria que as ondas de choque da batalha afetassem os outros, o que a fez lutar com cautela. Contudo, após algum tempo, o Gyarados que ela enfrentava começou a sair do seu frenesi, coberto de ferimentos, e já não conseguia resistir aos ataques cada vez mais poderosos dos Pokémon de Ginny. Se não fugisse logo, poderia não sobreviver. Caim também estava prestando atenção à batalha de Ginny. Se os Gyarados com quem ela estava lutando tentasse escapar, os outros Gyarados certamente o seguiriam. Então, o plano de Caim de evoluir Gastly derrotando Gyarados poderia falhar. Caim acelerou seus ataques ao lado de Slowpoke e Gastly. Quando Gastly derrotou outros Gyarados, outras equipes também começaram a presenciar casos de Gyarados sendo derrotados.
Afinal, Caim havia libertado muitas pessoas e, com tanta ajuda de outras equipes, a pressão diminuiu. Com um grupo de treinadores atacando um único Jarados, não foi surpresa que eles eventualmente o derrotassem. No entanto, como eram treinadores da liga e tinham uma vantagem esmagadora, não mataram os Jarados. Além disso, como havia muita gente, ninguém tinha o direito de capturá-lo. Depois de derrotá-lo, simplesmente o deixaram na água. Caim não pôde deixar de zombar daquilo. Um bando de tolos, desperdiçando uma oportunidade de ouro para ganhar dinheiro. Deveriam tê-lo capturado, escondido e depois vendido para conseguir uma boa quantia ou simplesmente guardado. Tanto faz vendê-lo ou usá-lo, era uma excelente escolha. É por isso que dizem que os treinadores da liga são bastante ingênuos nos estágios iniciais ou intermediários. Se fossem da equipe Rocket, já teriam começado a brigar por aqueles jarados. Um Pokémon tão poderoso aumentaria significativamente a força de qualquer um que o capturasse. Balançando a cabeça e já sem prestar atenção aos outros, Caim ordenou que Slowpoke e Gastly liberassem todo o seu poder para derrotar mais jarados. O quarto. O quinto. Quando Caim se preparava para atacar o sexto, o Jarados que lutava contra o oficial Gene soltou um grito de dor e começou a recuar lentamente em direção ao mar, arrastando seu corpo gravemente ferido. Gene ordenou que seu Blastoise o perseguisse de perto. Agora que Jarados havia parado de resistir, Blastoise podia atacar sem restrições. No entanto, como Blastoise é um Pokémon do tipo água e Gyarados tem dupla resistência a golpes do tipo água, e tendo retornado ao mar, Arcanine não podia mais continuar a perseguição e Blastoise sozinho não tinha poder de ataque suficiente. Com o líder Gyarados recuando, os outros Gyarados também gritaram de dor e começaram a recuar. Gastly estava envolto em um brilho negro que se intensificava cada vez mais, mas ainda faltava um pouco para cobri-lo completamente. Se conseguisse derrotar mais um Gyarados, provavelmente seria o suficiente. Gastly, só mais um. Aguenta mais um pouco. Usa o olhar maligno naqueles Gyarados. Slowpoke, ajude o Gastly com toda a sua força. Ordenou Caim, rangendo os dentes. Eles viram como o pequeno corpo de Gastly subitamente projetou um enorme rosto fantasmagórico, e dos olhos escuros desse rosto, dois raios de luz dispararam, detendo um Gyarados que tentava escapar. Slowpoke aumentou o poder do movimento com fusão mais uma vez, com pequenas veias aparecendo em sua testa. Ele sabia que aquele era o momento crucial para Gastly, até que o brilho negro o envolvesse completamente, ele não poderia parar de acumular experiência. Fugido. Ao perceber que estava bloqueado pelo olhar maligno, Jarados descobriu que não conseguia escapar e, embora tivesse saído do frenesi, voltou a entrar em estado de fúria. De longe, a oficial Ginny e os outros treinadores da liga que observavam os Jarados recuar quase respiraram aliviados ao verem Caim detendo um deles. Isso não vai fazer com que todos os Jarados entrem em frenesi novamente? Perguntou um dos oficiais da liga em voz baixa ao lado de Jane. Não deveria. E ele provavelmente não tem outra escolha. Veja o Gastly dele, está claramente prestes a evoluir. Se ele não aproveitar esta chance de evoluir, não terá muitas outras oportunidades como esta, respondeu Jane, com uma perspicácia maior que a dos outros. Evoluir. O Gastly dele já era tão forte antes de evoluir, depois da evolução. Não ficará ainda mais poderoso? Ele é um treinador incrivelmente forte, comentou outro treinador por perto. Sim, ele parece mais jovem do que eu. Gostaria de saber de que família ele vem. Ele deve vir de uma família muito poderosa. Caso contrário, com uma idade tão jovem, ter tanta força e coragem. Veja como ele encara os Jarados sem o menor sinal de medo. Ao ouvir esses comentários, a policial Ginny franziu a testa antes de dizer: ele é um instrutor civil. Ela então ignorou as exclamações dos outros. Para falar a verdade, ela também estava surpresa. Uma treinadora civil daquela idade com tal nível de força e determinação era muito rara. Embora não faltem gênios neste mundo, ela havia conhecido muitos que eram ainda mais talentosos do que Caim, mas poucos eram como ele, um gênio civil. Os treinadores precisam de muitos recursos para criar seus Pokémon, e um treinador comum dificilmente conseguiria arcar com isso sem uma sorte excepcional. Com as palavras de Jane, os outros ficaram pensativos, porque havia uma diferença tão grande entre os instrutores civis. Enquanto eles discutiam, Caim e seus Pokémon já estavam na fase final da batalha contra aqueles Jarados. Gastly, use Bola Sombria e termine esta batalha, deu Caim na ordem final de ataque. Após usar o golpe Bola Sombria com tanta consistência, Gastly melhorou significativamente com ele. Além disso, sua velocidade de execução aumentou consideravelmente. Tassi lançou Bola Sombria uma última vez em Jarados,
derrubando-o completamente na areia. Com o recuo dos jarados, a água que cobria a praia também recuou, deixando a areia exposta novamente. Caim lançou uma pokebola, já sem prestar atenção em nada, mantendo o olhar fixo em Dusty. Ele viu como o brilho negro que já envolvia Ghastly começou a fechar a última lacuna, cobrindo-a completamente com uma esfera de luz negra. Com o sistema de Caim, ele podia ver como todos os atributos de Ghastly oscilavam drasticamente, subindo e descendo sem parar. Caim sabia que finalmente havia preenchido a última lacuna de experiência e que Ghastly estava prestes a evoluir. Mas aquele não era o lugar certo para uma evolução. Caim pegou a Pokébola que Slowpoke passou com seus poderes psíquicos, na qual ele havia capturado os Gyarados, e se preparou para partir. Capítulo 209 Um Passo da Evolução. Com a retirada dos Gyarados, as nuvens escuras no céu, agora sem um Pokémon para sustentá-las, começaram a se dissipar rapidamente. Talvez por já ter chovido o suficiente, após a dissipação das nuvens, o sol surgiu, pintando um vibrante arco-íris sobre a praia. Mas nada disso importava para Caim naquele momento. Agora que Ghastly estava prestes a evoluir, aquele não era o lugar certo para isso e, além disso, ele tinha alguns preparativos para a evolução de Ghastly que não podia realizar ali. Ghastly, aguente firme mais um pouco, mantenha calma, evolua quando voltarmos, disse Caim para o Orbe Negro, sem ter certeza se Ghastly conseguia ouvi-lo. Que? Ghastly respondeu, indicando que poderia aguentar mais um pouco. Caim recolheu o Gastly para sua Pokébola e rapidamente se dirigiu ao centro Pokémon. Ao passar pela Policial Gene e pelos outros, ele parou brevemente e disse: Policial Gene, tenho algo muito importante a fazer. Sou hospedado no centro Pokémon, meu nome é Caim. Dito isso, sem olhar para trás, ele correu em direção ao centro Pokémon. A policial Gene não se preocupou, pois viu o estado de Gastly, ele estava claramente prestes a evoluir. Caim provavelmente o estava levando ao centro Pokémon para que o processo de evolução fosse mais seguro e livre de interrupções. Quanto a encontrar Caim mais tarde para distribuir as recompensas da missão, sabendo o nome dele e com as habilidades da oficial Gene, não seria difícil localizá-lo no centro Pokémon. Felizmente, o centro Pokémon de Vermilion não ficava longe da praia e, graças à excelente condição física de Caim, ele chegou lá rapidamente. Após passar pela segurança, dirigiu-se diretamente para o seu quarto. Assim que entrou, trancou a porta e libertou todos os seus Pokémon. Quando todos os Pokémon apareceram, Slowpoke usou telepatia para explicar a situação de Gastly aos outros. Ao saberem que Gastly estava prestes a evoluir, todos os Pokémon assumiram uma postura defensiva. Caim acenou com a mão, indicando que não precisavam ficar tão tensos. Afinal, estavam em um centro Pokémon, um dos redutos da Liga, e geralmente não haveria problemas. Além disso, se alguém fosse poderoso o suficiente para causar problemas ali, Caim não teria a menor chance de impedi-lo. Sem mencionar que a equipe Rocket tinha uma forte presença em Vermilion City, ninguém ousaria atacar a Liga sob seu olhar atento. A segurança da cidade havia melhorado consideravelmente e um equilíbrio havia sido estabelecido entre a Liga e a equipe Rocket. A Liga controlava tudo o que era visível, enquanto a equipe Rocket cuidava de tudo o que era subterrâneo. A receita do porto de Vermilion City era significativa, ninguém gostaria de perturbar esse equilíbrio. Miltank deu uma mamadeira de leite para o Slowpoke recuperar energia. Slowpoke, use Calminde para restaurar seu poder psíquico, pois o Gastly precisará de um escudo psíquico forte quando evoluir, instruiu Caim. Hoje, Slowpoke lutou bastante, então estava um pouco cansado. No entanto, com o leite de Miltan e o movimento Calming, ele recuperaria rapidamente suas forças. Enquanto isso, Tassi, agora completamente envolto em luz negra, flutuava no ar. Caim observava os dados em seu sistema que mostravam que os atributos de Gastly ainda estavam oscilando, indicando que ele ainda não havia entrado completamente no estado de evolução. Eles poderiam esperar mais um pouco, e Slowpoke também precisava de tempo. Pegando a toalha que Miltank lhe ofereceu, Caim enxugou o suor da testa e então retirou 6 Pokébolas. Esses foram os 6 Gyarados capturados hoje. O que tinha o maior potencial era o Gyarados verde claro que Caim derrotou primeiro, os outros tinham potencial amarelo ou laranja escuro. No entanto, um deles, embora com potencial amarelo, estava no nível máximo, chegando ao nível 30. Mesmo sem as recompensas mencionadas pela oficial Genie, o valor desses 6 Gyarados já representava um ganho substancial. Além disso, Slowpoke havia subido de nível e Gastly estava prestes a evoluir. O que começou como um dia relaxante transformou-se em um dia altamente produtivo, superando até mesmo o que ele havia obtido na caverna de Diglett.
Logo depois, Slowpoke terminou sua meditação e seus olhos brilharam intensamente. Caim assentiu com a cabeça, impressionado com a crescente eficiência de Slowpoke no movimento Calmin. Slowpoke use seus poderes psíquicos para formar uma barreira ao redor de Gastly. Ela pode ser grande, mas certifique-se de não interferir na evolução, ordenou Caim. A dona Slowpoke assentiu, e seus olhos começaram a brilhar, criando um escudo azul ao redor do orbe negro que envolvia Gastly. Ao ver que o escudo estava formado, Caim pegou um dispositivo especial que continha gás venenoso. Embora Gastly estivesse absorvendo um pouco desse gás todos os dias, na verdade não havia consumido muito no total, apenas cerca de um décimo. Gastly, vou liberar o gás venenoso. Absorva o máximo que puder, disse Caim de fora do escudo. Gastly estava prestes a evoluir e, naquele momento, absorver o gás aumentaria a taxa de absorção e melhoraria a eficiência da reorganização de seu corpo gasoso durante a evolução, liberando totalmente seu potencial do tipo veneno. Uma vez que evoluísse para um ter, seu atributo veneno estaria totalmente desenvolvido. Caim posicionou a abertura do dispositivo dentro do escudo e liberou o gás lentamente. O gás venenoso era muito potente, originário de um Pokémon quase de nível Elite antes de morrer. Embora não estivesse mais sob o controle do Pokémon original, ainda era difícil de lidar. Embora os poderes psíquicos de Slowpoke neutralizassem o veneno, Slowpoke não era forte o suficiente para contê-lo completamente, então se Gastly não absorvesse o gás rapidamente, ele poderia se acumular e se tornar incontrolável. Felizmente, Gastly, em seu estado evoluído, absorveu todo o gás sem deixar nada escapar. Gradualmente, à medida que o dispositivo liberava metade do gás, a taxa de absorção de Gastly começou a diminuir, mas ainda continuou. Caim observava os dados em seu sistema, vendo os atributos de Gastly se estabilizarem, indicando que a evolução estava próxima. Após liberar os últimos vestígios de gás, Caim fechou o dispositivo, deixando 40% do gás restante. Quando Gastly absorveu os últimos vestígios de gás dentro do escudo, Slowpoke suspirou de alívio. Lidar com aquela quantidade de energia não tinha sido fácil. Gastly, agora é a sua vez de evoluir, murmurou Caim. Todos os preparativos estavam concluídos, restava apenas a etapa final. Capítulo 210 A evolução de Gastly. Após absorver todo o gás tóxico, os dados de Gastly, de acordo com a leitura do sistema, pararam abruptamente. Então, como se houvesse uma pausa, de repente dispararam até ao pico. Para Caim e seus outros Pokémon, Gastly, que estava envolto em um brilho escuro, começou a mudar gradualmente de forma. Finalmente, a luz da evolução surgiu sobre Gastly. Após devotar 6 gerados e absorver a maior parte do gás tóxico de um Weezing de nível quase elite, Gastly finalmente evoluiu. O corpo de Gastly, banhado pela luz da evolução, começou a se transformar. De uma esfera flutuante, começaram a surgir espinhos que lembravam chifres e 2 mãos com 3 garras cada emergiram repentinamente em frente à esfera. Essas 2 garras não tinham nenhuma conexão física com o corpo principal, como se tivessem surgido do nada. Então, seu corpo inteiro começou a crescer. De uma pequena esfera, Gastly inchou como um balão, aumentando de tamanho. Quando a luz da evolução se apagou, um assombro foi totalmente revelado diante de Caim. Que? Hunter emitiu um som fraco, observando seu novo corpo e as mãos recém-adquiridas, tentando se adaptar à sua nova forma. Gastly, não, Hunter, parabéns. Hoje você deu um grande passo em direção ao seu poder. Caim, olhando para o Hunter à sua frente, sentiu-se extremamente feliz e abriu um largo sorriso. Embora Hunter não fosse muito diferente em tamanho de outros Haunteses, sua cor era visivelmente mais roxa do que o normal, indicando que seu tipo venenoso havia se desenvolvido efetivamente. Haunter foi o primeiro Pokémon de Caim a evoluir, e os outros Pokémon, que observavam atentamente, olharam para ele com grande inveja. A evolução sempre foi um objetivo muito almejado pelos Pokémon. Ao verem um de seus companheiros evoluir primeiro, eles não puderam deixar de sentir uma profunda inveja. Especialmente Skorupi, cujos olhos brilhavam intensamente, quase como se pequenas estrelas se refletissem neles. A evolução de Haunter também foi uma validação do progresso de Caim como treinador. Embora sua força já tivesse ultrapassado em muito a de um treinador iniciante da liga, ele ainda estava um pouco longe de ser um treinador de nível intermediário. No entanto, com a evolução de Haunter, Caim estava um passo mais perto desse objetivo. Pode-se dizer que Caim agora tinha o potencial de um treinador intermediário. Ele só precisava que Haunter ou qualquer um de seus Pokémon melhorasse um pouco mais, e se tornar um treinador intermediário estaria ao seu alcance.
Na Liga Pokémon, um treinador de nível intermediário é equivalente a um capitão da equipe Rocket, enquanto um treinador avançado é comparável a um oficial da organização. No entanto, o cargo de oficial na equipe Rocket abrange uma ampla gama de habilidades, o que significa que, de modo geral, um oficial comum é comparável a um treinador avançado da liga, enquanto os oficiais sênior são comparáveis a treinadores quase de elite da liga. Quando um treinador de nível quase elite aprimora um pouco mais suas habilidades, ele atinge o nível de um treinador de elite. Geralmente, um treinador de elite na equipe Rocket ocupa o cargo de oficial de elite, uma patente entre oficial sênior e executivo, com muito mais autoridade do que é de um oficial sênior comum. Em resumo, na equipe Rocket, quando um membro se torna um oficial, ele realmente alcança a gerência intermediária dentro da organização e, quando atinge o nível de elite, já está com o pé na alta gerência, a apenas um passo de se tornar um executivo. Segundo Umbra, este teste final da equipe Rocket envolvia tanto oficiais quanto executivos. No entanto, os oficiais comuns sequer tinham conhecimento dele. Os oficiais que desejassem desafiar os executivos precisavam, no mínimo, ter o poder de um treinador de nível de elite. Embora esses indivíduos detivessem o título de oficial, seu poder e autoridade eram muito maiores do que os de um oficial comum. Por isso, apenas alguns foram selecionados para o teste, pois seu nível de poder e autoridade superava em muito dos demais. Eles poderiam ser considerados oficiais de elite. Atualmente, Cain detinha a patente de capitão, embora seu poder já ultrapassasse esse posto. Contudo, ele ainda estava um pouco abaixo do nível de oficial. Ele estava confiante de que, antes do início do teste final, conseguiria alcançar esse nível de poder. É claro que alcançar o poder de um oficial não garante automaticamente o cargo e a autoridade correspondentes. É necessário, no mínimo, o reconhecimento de um membro da gerência intermediária e a aprovação em um teste para obter o título. Nesse ponto, seria possível comandar pelo menos 3 esquadrões. No entanto, se uma figura de alto escalão na equipe Rocket, como Umbra, interviesse, alguns procedimentos, como o teste, poderiam ser ignorados. Voltando ao assunto, agora que Alter havia evoluído com sucesso, Caim, através do sistema, conseguiu obter seus dados. Havia apenas um detalhe que surpreendeu Caim. Pokémon Alter quase azul claro. Sexo masculino. Nível 25. Tipo: fantasma mais veneno. Habilidade: evitar. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo: soco de fogo, cara assustadora, névoa. Movimentos básicos: hipnose, lambida, ancor, olhar maligno, maldição, sombra noturna, aio confuso, soco surpresa. Movimentos aprendidos: descanso, bola sombria, psíquico, troca de habilidades, ronco. Movimentos TM: proteger, poder oculto grama, conversa durante o sono. Não houve muitas mudanças significativas, mas o que surpreendeu Caim foi o aparecimento de uma nova classificação de cor, quase azul claro. Em sua vida anterior, Caim nunca tinha visto ou ouvido falar de um Pokémon com a classificação quase azul claro. Sistema: o que significa esse azul quase claro? Perguntou Caim diretamente ao sistema. Como Alter originalmente tinha uma classificação verde escura, ao absorver uma grande quantidade de gás tóxico extremamente potente, seu talento para lidar com veneno aumentou consideravelmente. No entanto, essa melhoria ainda não atingiu o nível necessário para romper a classificação verde escura, então o sistema a classificou temporariamente como quase azul claro, respondeu o sistema com sua voz mecânica. Quase azul claro. Devido ao grande aumento em seu talento para o tipo veneno, mas sem ainda ter alcançado a classificação completa de azul claro, o sistema o classificou temporariamente como quase azul claro. Em todo caso, mesmo que seja quase azul claro, ele ainda está no nível azul. A evolução de Alter não apenas aumentou seu poder, mas sua mudança de classificação também contribuiu significativamente para seu crescimento. Isso era algo que Caim não esperava. Embora tivesse notado um aumento na velocidade de evolução de Gastly ao usar o gás tóxico, ele jamais imaginou que usá-lo durante a evolução melhoraria sua classificação dessa forma. Caim começou a considerar se, no futuro, deveria usar itens com energias especiais durante as evoluções de todos os seus Pokémon para melhorar sua classificação e otimizar seu potencial. Essa poderia ser uma possibilidade interessante a ser explorada.